Nós vamos hoje lá para 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Você procura aí, enquanto você procura, o pessoal também já bota lá no telão. Quem quiser acompanhar fica mais prático. Mas quem quiser já anotar na sua Bíblia também. Aleluia. Amém? Todos, quem procurou achou? A palavra do Senhor diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque cremos que estar aqui essa manhã, Senhor, é um presente que recebemos de Ti. Sermos conduzidos pelo Teu Espírito a estar na Tua presença. Mais uma chance que Tu nos dá, Senhor, para receber algo poderoso. Frutos, partículas da Tua mensagem que com certeza em nós, Senhor, mediante a Tua graça e a Tua misericórdia, vai encontrar um bom solo, para que frutifique e através de nós outros possam receber a poderosa palavra que conduz ao arrependimento e traz de volta aquele que está perdido. Que essa manhã, Senhor, Tu possa nos conduzir conforme a Tua vontade, para que tudo aquilo que Tu queira fazer em nós, Senhor, não encontre em nós empecilho, mas favor, para que Tu possa nos conduzir a viver o melhor do céu nessa terra. É o que nós pedimos, é o que nós Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus, amém. Essa palavra trazida por Paulo, ela nos apresenta uma verdade profunda, que nos faz entender coisas importantes e necessárias para que a gente viva a grandiosidade da palavra de Deus, não nos perdendo nos sentimentos e emoções que vivemos no nosso dia a dia, porque faz parte da natureza humana. Uma das coisas que Paulo traz para nós aqui é que a tristeza que nós vivemos não é igual. Cada uma delas tem poder para gerar algo diferente. E essas diferenças precisam ser administradas da melhor maneira para que a gente não se perca naquilo que nós conhecemos como chamado, como propósito. Para que a gente não deixe de viver a vontade do Senhor, é que a gente prospere na palavra, no conhecimento, na sabedoria, para que a gente avance e que outros que nos encontrarem, terem a convivência e verem em nós, consigam enxergar sempre a manifestação do poder e da graça do Senhor. Existem lágrimas que nos afastam de Deus, mas tem lágrimas que nos aproximam cada vez dele. Existem culpas que nos levam à morte, mas existem culpas que nos fazem viver um reencontro com o Senhor. A tristeza, segundo Deus, e quando nós começamos a entender esse texto, ela gera em nós uma consciência de que há nela o poder de um arrependimento para a salvação. A culpa, segundo Deus, ela faz a pessoa reconhecer o pecado, voltar a Cristo e mudar a direção daquilo que estava vivendo. E quando nós entendemos isso, nós começamos a ver que as coisas que nós vivemos e as tristezas que enfrentamos, como qualquer outro sentimento, existe sempre uma possibilidade de nós vivemos uma grande situação e um grande aprendizado com o Senhor. A palavra diz que no mundo tereis aflições, e quando o Senhor fala aflições, são situações que nós vamos passar. E o Senhor permite que cada um de nós passe, enfrente e vença, para que o Senhor demonstre através de nós que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. São situações e ambientes que o Senhor prepara para que a manifestação da glória dele se manifeste em nós, mostrando que é um Deus que ainda faz os milagres acontecerem. As tristezas não são diferentes, mas tem as tristezas do mundo, que produz morte, e morte por afastamento. Quando nós nos colocamos a viver uma tristeza profunda, se agarrando naquilo como verdade, única verdade, ponto final da nossa vida, nós começamos a nos afastar do Senhor. Paramos de crer que há necessidade de voltar, há necessidade do arrependimento.
Nós começamos a não nos sentir mais pertencente ao reino, começamos a acreditar que não há mais chance, não posso mais voltar, o Senhor não me aceita mais, o que vão dizer, o que vão falar, não vou mais me encaixar, e aquilo que era tão grande, a alegria de viver, começa a gerar uma tristeza que nos leva ao fundo do poço. É essa a função da tristeza do mundo. Faz a pessoa olhar somente para o erro, começa a viver uma vergonha, começa a olhar para as consequências daquilo que fez e que gerou a tristeza, e começa a acreditar numa mentira, que não existe mais esperança. Mas nós cremos em Jesus, e o Jesus para nós é a nossa única e verdadeira esperança. Tudo é possível àquele que crê, e crê em Jesus. Ele é o único, nele nós encontramos todas as coisas, porque Ele é a única fonte inesgotável de tudo aquilo que nós precisamos. Ele é a nossa real esperança. Mas é interessante a gente olhar mais profundamente para esse texto, e a gente começa a perceber que Paulo não está dizendo que tristeza é pecado, só que existe diferentes tristezas e nós precisamos saber lidar com cada uma delas para que todas elas sejam em favor daquilo que o Senhor quer que cada um de nós viva. O problema nosso não é nem sentir o peso do erro, é o que nós vamos fazer depois que a culpa bate a porta. Porque nós temos e sentimos essa sensação de culpa todos os dias. A culpa pode nos aproximar de Deus, mas também tem o poder de nos afastar dele. A culpa, ela pode produzir arrependimento ou remorso. Duas situações totalmente diferentes, apesar de parecerem bem iguais. Ela pode produzir e gerar em nós a sensação e nos conduzir a viver uma restauração ou vivermos num desespero, sem saber o que fazer, nos largamos a viver as coisas conforme o mundo vai nos colocando como um padrão. E na realidade nós começamos a ver que a real vida hoje do ser humano todos nós carregamos algo em comum. Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, nós fizemos coisas pela qual nos arrependemos e lamentamos profundamente. A questão não é nem reconhecer que nós erramos. A questão é saber o que nós fazemos depois que desperta na nossa mente aquilo que realizamos. A mensagem que nós vamos ver e o que o Senhor trouxe ao meu coração para me trazer ensinamento e trazer a vocês algo poderoso, traz a vivência de dois homens que encaminharam com Jesus, sentaram à mesma mesa, erraram, sofreram, os dois sentiram o peso daquilo que fizeram, mas tiveram direções totalmente diferentes. E sobre isso hoje gera aqui no nosso coração uma pergunta que é o tema da mensagem: o que você tem feito com a sua culpa? Porque todos nós nos sentimos culpados de alguma coisa, em algum momento. Eu me sinto culpado por decisões que eu tomei e não deveria ter tomado. Eu me sinto culpado por decisões que eu deveria ter tomado e não tomei. Muitas vezes eu sinto culpa por ter entrado em relacionamentos que não deveria, ou em relacionamentos que me trariam crescimento e não fui, não avancei. Investimentos que eu fiz e não deveria ter feito, investimentos que eu deveria ter entrado de cabeça porque aquilo me prosperaria e eu não fui. Sentimentos de culpa que nos alimentam todo o tempo. E a pergunta é: o que essa culpa tem feito? O que a culpa tem feito em mim e como eu tenho me comportado quando a culpa chega? A culpa é algo que faz parte da realidade humana. Quando nós vemos a história, nós podemos comparar Judas e Pedro como dois que erraram completamente. Judas traiu Jesus, Pedro o negou. E a negação é uma certa traição também.
Quando nós negamos Jesus no nosso dia a dia, nós estamos traindo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. É um certo tipo de traição que nos afasta do Senhor. Só chegamos até aqui porque o Senhor tem nos ajudado. Quantos livramentos já não vivemos nessa manhã, desde a hora que acordamos e saímos de casa, para podermos chegar nesse lugar. E muitas vezes no nosso dia a dia, no ambiente do trabalho, dos amigos, quantos de nós muitas vezes não se calou e tentou passar despercebido na situação de se apresentar como cristão, com medo do julgamento de alguém? É uma traição também. Então, quando nós olhamos essas duas comparações, nós vemos que dois homens erraram com o Senhor e sentiram a necessidade de encarar a culpa. Um deles vendeu o mestre, o outro afirmou que nem o conhecia. A gente, e cada um de nós, já conhecendo a história e sabendo o final das duas histórias, a gente começa a colocar sempre o maior peso em Judas, como se Pedro não tivesse feito algo tão terrível também. E aí, quando a gente começa a entender que o peso das duas situações era a mesma, a gente começa a entender a grandiosidade do poder e da graça e misericórdia do Senhor. Erramos, todos nós, todos os dias. Independente do erro, o erro para o Senhor tem o mesmo peso, mas o mesmo peso, comparado ao peso da graça e misericórdia do Senhor, não tem valor nenhum, porque maior é o poder de Deus que se manifesta em nós, e Ele está em nós através do Espírito Santo de Deus. O problema não é a culpa, é o que fizemos quando essa culpa bate à porta. Nenhum dos dois saiu ileso daquilo que viveu e da decisão que tomou. A culpa apareceu a ambos. E talvez cada um de nós chegou essa manhã nessa situação, carregando algum tipo de culpa. Decisões que não deveria ter tomado, escolhas erradas e palavras ditas que feriram a alguém. Pecados que ainda estão escondidos naquela gaveta que a gente procura não querer mexer. É aquela limpeza que a gente pede para o Senhor fazer, mas diz: Senhor, essa gaveta deixa, não é agora, daqui a pouco eu mexo nisso aí. Se sente culpado, mas acaba acostumando a lidar com essas coisas e começa a encontrar conforto no lugar onde deveria haver desconforto. É culpa por decisões precipitadas, ou é oportunidade perdida, é fracassos espirituais. Mas a culpa nada mais é do que um sinal de coisas que necessitam ser ajustadas. O problema nunca é a culpa, mas é o que nós estamos fazendo com ela. Quando nós encaramos a culpa como um bom sinal de Cristo, nos mostrando situações que precisamos melhorar, nós começamos a avançar no reino. Você nunca vai acordar de manhã crendo e se sentindo perfeito o suficiente para caminhar com o peito estufado, crendo tudo vai dar certo, porque hoje o Senhor me estabeleceu como alguém perfeito, não erro mais, não falho mais. É a realidade humana, vamos errar, vamos pecar, vamos ter que conviver com culpas, porque é nessa situação que nós nos enxergamos como seres humanos, somos totalmente dependentes do Senhor. E a dependência nos leva à necessidade de buscá-lo todo dia para nos acertar, para nos reinventar, para sermos restaurados e começarmos a caminhar entendendo: errei, pequei, entendi e ali não faço mais. Mas onde está o nosso entendimento? O problema nunca foi e nunca será sentir culpa. É permanecer nela, não permitindo que Deus faça a mudança daquilo que é necessário. O remorso, por sua vez, ele olha para o erro e nos faz produzir morte. Morte espiritual, morte de projetos, mortes de sonhos. Porque é esse o poder que o remorso tem. Lá em Mateus 27,3 diz assim: quando Judas, que o tinha traído, viu que Jesus havia sido condenado, se tomou de remorso
devolveu aos chefes sacerdotes e líderes os 30 moedas que tinha pego. Judas reconheceu: pequei porque traí sangue inocente. Ele admitiu o erro, sentiu dor, sentiu o pesar daquilo que fez, mas a palavra não mostra ele voltando a Cristo. Ele se afasta, tenta resolver as coisas sozinho, ele tenta resolver da maneira dele, ele procura os homens, tenta resolver com homens, devolve aquilo que recebeu, como se devolvendo tirasse dele a culpa, o remorso por ter realizado aquilo. Ele fica preso num desespero de que aquilo que ele queria fazer tinha sido revelado, ao ponto do remorso gerar morte. Muitas vezes nós cremos que arrependimento e remorso é a mesma coisa, mas tem uma grande diferença. Arrependimento é quando você reconhece que aquilo que fez não deveria ter sido feito, ao ponto de voltar a Cristo dizendo: Senhor, me perdoa, eu errei. Sinto a dor no coração, e se pudesse voltar atrás não faria nada daquilo, mas eu não tenho esse poder. Mas eu creio que tu tens poder de fazer eu viver um presente novo, gerando assim um futuro na tua presença. O remorso é o sentimento de dor e ter que enfrentar a situação de ter sido exposto. Eu não me arrependo do que eu fiz, mas lamento de ter feito de uma maneira que foi exposta ou foi descoberta. Esse é o remorso. Fiz, me descobriram, que vergonha. Se eu tivesse feito de outra maneira, tinha dado certo. Por que eu não fiz assim? O remorso é a sensação de ter falhado na execução daquilo que eu creio que é certo. E o arrependimento é ter certeza de que aquilo que eu fiz estava errado. O que você tem feito com a sua culpa? Gerado arrependimento ou remorso? Até onde a palavra do Senhor chegou no teu coração com uma certeza de que entrega para você o que é verdade: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu já sei o que é certo e o que é errado. Eu errei, mas reconheço que errei e nunca mais erro no mesmo lugar, nunca mais erro com as mesmas pessoas, nunca mais erro comigo mesmo. Ou ainda fico remoendo aquilo que eu fiz no passado, que eu poderia ter feito de uma maneira diferente, de uma maneira que talvez o Senhor não visse ou não se importasse. A tristeza dominou Judas e gerou nele um remorso. Ele reconheceu o que fez e o que fez era errado. Sentiu tristeza por aquilo que aconteceu, mas só lamentou as consequências. Não voltou a Cristo. O remorso diz assim: eu errei, mas não diz: eu preciso me perdoar com Jesus. Existem pessoas ainda hoje vivendo assim, sabendo que erraram, sentem vergonha daquilo que fizeram, mas acreditam que só erraram na execução, mas que o desejo de fazer ainda é o certo. Eu devia ter feito, eu devia ter falado. Só sinto remorso de ter falado na frente de todo mundo, porque todo mundo viu que eu sou meio explosivo, mas eu tenho que falar. A verdade eu tenho que dizer. Remorso gera morte, gera afastamento. O Senhor espera de nós um coração contido, quebrantado. O Senhor busca a nós verdadeiros adoradores, não santos, mas verdadeiros adoradores. Errei, mas me prostro aos pés do Senhor. Senhor, me arrependo. Me arrependo porque não foi assim que Tu me tratou. Eu me arrependo porque Tu repete todo dia a mesma coisa, tentando gerar em mim um convencimento de que não há lugar melhor se não estar na Tua presença. A minha sogra está na minha casa desde sexta. Ela mora na casa dela, onde no mesmo terreno tem a minha cunhada que cuida dela. Mora lá e não tem nem como tirar, porque a vida dela agora, com um problema de Alzheimer, ela não pode ser tirada daquele ambiente, porque aquele ambiente para ela gerou segurança. Mas por necessidade da minha cunhada também descansar e passear, ela ficou na minha casa. A minha esposa leva ela para casa, dorme com ela na casa dela, para ela estar num ambiente onde ela se sente segura, e durante o dia fica lá em casa.
E quem tem contato com gente com Alzheimer sabe o quanto tem que ter paciência para você repetir todos os dias as mesmas coisas, como se fosse a primeira vez. O Enzo desceu da escada ontem, o meu filho que está aqui na frente, ela olhou para minha esposa e disse assim: está morando aqui? Aí, sim, é o Enzo. O Enzo? Sério, desse tamanho? Aí o Enzo saiu do banheiro: não, tu não acredita, vó, que tu não me conhece mais. Isso parece tão engraçado, mas no espiritual nós somos pessoas com Alzheimer, que todo dia o Senhor não se cansa de repetir a mesma coisa como se fosse a primeira vez. Eu te amo, eu te escolhi, a minha palavra é para você, o meu sacrifício foi para você, a salvação, volta para casa. Todo dia nós nos fizemos de esquecido, geramos ambientes de segurança em lugares que não precisam ser nada mais do que passagem. A nossa segurança está na presença do Senhor, e quando nós estamos com Ele, nós nos arrependermos verdadeiramente de todo o tempo que perdemos e cremos naquele que todo dia repete a mesma coisa: vocês são filhos, vocês são herdeiros. E no coração de cada um daquele que crê não existe remorso, porque tudo que eu fiz estava tudo errado mesmo, e eu reconheço. Agora eu quero andar com Cristo, porque com Ele eu vou viver a boa vontade do Senhor. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas onde está o nosso coração? O que nós estamos fazendo e realizando com a nossa culpa? O inimigo vem na nossa mente e está sempre querendo dizer: não existe mais saída, não há mais tempo, não tem como você desfazer isso, esquece, foi vergonha demais, fosse exposto, não tem mais como você se encaixar, você não faz parte disso, as promessas não são para você, Deus não te ama mais. Mas isso tudo é uma mentira. E por quê? Porque o arrependimento verdadeiro nos leva a Cristo Jesus. Mateus 26, 74 diz assim: aí ele começou a amaldiçoar e jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que havia dito: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Pedro chorou, fracassou, sentiu vergonha, mas a história não termina ali. Ele se arrepende. Se arrependendo, Jesus restaura. Quando Jesus ressuscitou e eles encontraram um anjo sentado no lugar onde Jesus estava, veio um aviso importante: digam aos seus discípulos e a Pedro. Diga a seus discípulos e a Pedro, aquele que negou, diga a ele, porque ele também faz parte, porque ele se arrependeu verdadeiramente. Quando o Senhor entrega promessas para nós, Ele fala o teu nome, Ele fala o meu nome, porque vem em nós um coração arrependido genuinamente. Você faz parte. Chamem todos e você também vai junto, porque você reconheceu que é o único verdadeiro Salvador. Chegou o momento de nós sabermos administrar as culpas que nós temos positivamente, para a gente avançar naquilo que o Senhor nos coloca como um chamado: viver uma vida reta e inclinada a pregar o Evangelho, ter o Senhor como o único e verdadeiro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não tem como você estar nesse caminho se não conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, não há como você não ter vida, porque vida está ligado ao arrependimento. Arrependimento traz vida, e você com Cristo Jesus prosperará. Na praia, Jesus, quando retorna, após 3 negações de Pedro, ele pede 3 afirmações: Pedro, você me ama? Pedro responde, ele pergunta de novo, e assim por 3 vezes. E depois diz: apacenta as minhas ovelhas. O que o Senhor quer de nós é um coração arrependido.
E quando você se arrepende, o Senhor já entrega para você algo poderoso: apacente as minhas ovelhas. Vá por toda a terra e pregue o Evangelho. Faça parte do meu ministério de reconciliação. Apacente as minhas ovelhas. Quando você se arrepende, meu irmão, não é só você, é o Senhor entregando na tua vida a vida de muita gente, dando responsabilidade para você, sendo Ele onde você estiver. É o Senhor vendo no teu coração um arrependimento genuíno ao ponto dele voltar a confiar a você aquilo que Ele já havia confiado lá no ventre da tua mãe. E por conta do pecado, de uma culpa que te afastou, o Senhor restitui quando você se arrepende verdadeiramente. Vá e apacente minhas ovelhas. Aquele que se arrepende, não se arrepende para ficar parado, mas estar em movimento. Estar no Senhor é estar se movimentando, é estar servindo. Servindo é caminhar por essa terra pregando o Evangelho. Apacente as ovelhas do Senhor. Mas onde está o teu coração? Alimentando uma culpa que está te levando à morte? Ou crendo no Senhor que te traz vida? Arrependimento, meu irmão, é reconhecer o pecado. É sentir a tristeza segundo Deus. Voltar para Cristo e mudar a direção. Onde você se encaixa hoje nas culpas que você sente? O arrependimento gera em nós uma frase importante: eu errei, mas vou correr para Jesus. Para onde você tem corrido quando tem errado? Para onde você corre quando faz algo que gera em você culpa? Afastamento? Nós olhamos a história e pensamos assim: por que Judas foi fazer aquilo? Muita gente, faz parte de tudo aquilo que aconteceu, ele tinha que morrer, tinha que acontecer. Outros perguntam por que ele foi fazer isso, por que ele não voltou, por que ele não se arrependeu? Eu tinha me arrependido, estava com Jesus, sentou na mesa, estava junto, por que não fez? E por que nós não fizemos? Por que nós não voltamos para Cristo? Voltar para a igreja não é voltar para Cristo. Vir para a igreja não é voltar para Cristo. O Senhor não te chamou para ser frequentador de igreja. O Senhor te chamou para ser aquele que faz parte de um corpo, que quando a igreja fecha a porta, a verdadeira igreja não para de servir, apacentando as ovelhas lá fora. Para onde você tem ido? Estamos nos matando espiritualmente todo dia por conta das culpas. Vamos errar, e isso não é ferramenta para a gente se acostumar com o erro, não, irmão. Mas também é algo poderoso para a gente entender que vamos errar. Mas que você erre tentando acertar, e quando vê que não acerta, reconhece o erro e pede para o Senhor instrução e sabedoria para fazer direito, mas se arrepende, não fica vivendo remorso. Remorso é ter certeza de que aquilo que queria fazer era o certo, só realizou errado. Não, fizemos tudo errado, realizamos errado, porque temos que viver a vontade do Senhor, ela que é boa, perfeita e agradável, não a nossa. A nossa é buscar a nossa vontade, é fazer o nosso ego, é alimentar o nosso coração que é perverso, enganoso, é alimentar a nossa mente com informação que gera em nós o entendimento que eu tenho que ter tudo para ser alguém. Eu só sou alguém porque recebi tudo, e não foi desse mundo, foi na cruz. A culpa tem que ser algo poderoso que te impulsiona para a presença do Senhor, e não para te levar ao contrário. Meu irmão, não importa o tamanho do teu fracasso, não importa o tamanho da tua culpa, não importa o tamanho daquilo que você está vivendo, a graça continua disponível. Tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar ainda está disponível para cada um de nós. Só depende de uma coisa: arrependimento genuíno. Todos nós erramos em alguma coisa. Faz parte. Eu creio que amanhã você vai errar menos, e amanhã você não vai errar com o que errou hoje, mas vai errar. Mas sempre quando eu erro, tem alguém falando ao meu ouvido, chamado Espírito Santo de Deus, e ele me ensina, e eu com o coração aquebrantado e arrependido, aprendo e nunca mais erro. A quem eu estou ouvindo? A quem eu estou seguindo? Com quem eu estou me sentando à mesa? Aonde está o meu coração?
onde está o meu coração, ali estão as minhas riquezas. Nosso coração está onde? Está em Cristo? Ou está nas esperanças que o mundo nos dá, que não nos leva a lugar nenhum? Existem duas tristezas que nós precisamos entender e administrar. O texto diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação e não remorso. Mas a tristeza do mundo, porém, produz morte. A tristeza do mundo gera culpa sem esperança. É aquela tristeza que gera em mim uma culpa tão terrível que, não tem mais jeito. Errei na igreja, errei no ministério, errei no casamento, errei com meus filhos. Não dá, não tem como voltar mais. Eu não estou mais na igreja porque me feriram, não tem mais jeito, não tem mais esperança para mim. É isso que a tristeza no mundo gera em você: afastamento, produz desespero. Pessoas com a tristeza profunda buscam e muitas vezes conseguem tirar a própria vida, porque o desespero é tão grande que a única solução é: eu não quero viver mais, porque eu não consigo suportar mais isso. Porque não creem que não precisam suportar, basta voltar, que quando voltam para o Senhor não há peso, mas refrigério. Mas essa tristeza do mundo gera isso, desespero. Eu não sei mais o que fazer, eu tenho que tirar minha morte, eu tenho que tirar minha vida, eu tenho que viver morto, eu não consigo mais olhar ninguém. E aí gera todo um abalo numa geração por conta de uma decisão errada. É a tristeza do mundo que paralisa. A gente não caminha mais, não vê mais esperança, não tem mais para onde ir, não vai, está na igreja, mas não prospera. Tem gente vivendo a tristeza do mundo dentro da igreja. Não vai, não avança, não quer se envolver, se envolve, mas o primeiro amor vai embora. Já não sente mais ânimo, tudo é peso, tudo é castigo, tudo é escala, tudo é cobrança, tudo é tristeza. Porque a tristeza do mundo paralisa e nos afasta da graça. Mas quando nós olhamos a tristeza segundo Deus, ela confronta, sim. Confronta porque nos alerta naquilo que precisa ser mudado. Ela quebra o nosso orgulho, quebra o nosso ego, conduz ao arrependimento, à mudança, à restauração, aproxima de Cristo e produz uma transformação verdadeira. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Não há como nós aceitarmos Jesus se não nos arrependermos da vida anterior. Não há como nós nos batizarmos e simplesmente ser um banho de água, se levantar glorificando a Deus, mas não se arrepender da vida anterior. É só um banho. Mas quando eu me conduzo a entregar a minha vida para Cristo Jesus e há um arrependimento genuíno, há uma restauração prometida pelo Senhor. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu sou uma nova criatura. Tudo que era velho ficou para trás. E assim as coisas começam a se fazer novas. Mas o que eu estou fazendo com a minha culpa? Judas ilustra literalmente essa tristeza do mundo. Terminou em morte. Pedro vem ilustrando a tristeza conforme o Senhor nos ensina, porque ela conduz ao arrependimento. A diferença nem é quem errou mais, quem pecou mais, quem o que fez teve mais peso. É para onde cada um deles correu depois que a culpa chegou. Nós não podemos parar aqui e mensurar quem pecou mais de nós, quem errou mais, porque o Senhor não está preparado e nem quer usar o tempo dele para fazer a contabilidade daquilo que nós erramos. O Senhor quer olhar em nós a matemática pura e simples. Eu com o Senhor é salvação. Ele quer o teu coração quebrantado, arrependido para viver as promessas. O Senhor não quer perder tempo para ouvir lamentações daqueles que ainda se alimentam com aquilo que fez errado. O que passou, passou. Eu quero viver o que é novo. Então eu chego no Senhor com o coração arrependido, sem remorso, mas arrependido verdadeiramente. E o Senhor começa a girar uma chave poderosa que nos faz viver e entrar numa porta grandiosa chamada caminho. E esse caminho é próprio Cristo Jesus. E aí você começa a viver aquilo que você precisa viver e foi chamado para viver. Um propósito
daquele que prega o Evangelho em todas as situações. Mas o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Hoje nós vemos muitas pessoas vivendo como Judas, presas ainda no passado, dominados pela culpa daquilo que viveram, daquilo que realizaram. Gente ainda escravizada e convencida que não há mais solução para a sua vida. Não há mais solução para aquilo que realizou ou para aquilo que deixou de fazer. Convencidos ou crendo que estão certos naquilo que fizeram, só executaram da maneira errada. Gente como Judas. Mas o Senhor está aqui para todos. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Em que você crê? O que você tem buscado viver? Tem muita gente que já está vivendo como Pedro, quebrantados, sedentos por recomeçar. E eu digo para você algo poderoso, meu irmão. Jesus continua chamando. A cruz continua suficiente. E a graça continua disponível. Mas o que você tem feito com a sua culpa? A gente não pode viver entregando a nossa culpa ao desespero. Nós temos que entregar a nossa culpa para Cristo. Chegar aos pés do Senhor e entregar tudo aquilo que para nós é peso e dizer: Senhor, está aqui. Aquilo que tem me impedido de viver as tuas promessas, então me cura. Me liberta, me dê discernimento para lidar com essa situação. O Senhor não é um Deus da amnésia, eu sempre falo isso, não é um Deus da doença, Ele não vai te dar amnésia. Você vai lembrar de tudo aquilo que fez e que viveu, mas vai lembrar com alegria, porque o arrependimento gera em nós uma mudança e uma transformação de mente. Eu olho para aquilo e vejo que nada mais foi do que experiências que eu tive para nunca mais errar e pregar para aquele que ainda faz errado que existe arrependimento genuíno e que a partir disso eu começo a viver com o Senhor uma vida conforme a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Mas o que eu estou fazendo com a minha culpa? Judas reconheceu seu pecado, mas permaneceu preso à própria dor. Sabe aquela situação de que, que vergonha, fui descoberto, não vou conseguir conviver com isso, todo mundo me julgando, o que eu fiz? E aí tira a própria vida. Quantos de nós faz coisas, realiza, faz mal para alguém, solta palavras que não deveria, faz ações que não deveria ter feito, e por sentimento de remorso que dói, e é uma culpa que parece que não sara mais e que sangra demais, eu prefiro me afastar, e se afastar da igreja, da comunhão, da presença do Senhor, é morte. Onde você tem buscado se sarar dessa culpa? Pedro reconhece o pecado e voltou para Jesus. A grande pergunta dessa manhã, meu irmão, dessa mensagem, não é se você errou, porque a resposta é clara. Erramos. Infelizmente erramos. A pergunta é: o que a gente tem feito com essa culpa que nós carregamos? O que ela tem gerado em nós? Qual a necessidade que tem ardido no nosso coração quando nós encaramos a culpa que nós temos de ter realizado alguma coisa? Às vezes a culpa que nós estamos enfrentando tem nos levado para um desespero. E na verdade a culpa tem uma função e deve trabalhar a nosso favor. E o favor da culpa que tem que gerar em nós é a necessidade de buscar aos pés do Senhor a mudança, transformação, restauração. Mas nós temos que entender que há tempo ainda de nós fazermos a gestão daquilo que nós estamos vivendo e das culpas que nós carregamos. O Senhor diz que Ele é o fardo leve e suave. Tudo aquilo que a gente leva é peso demais.
O Senhor diz que Ele é a porta estreita, porque adentrar no Senhor e estar na presença dEle, meu irmão, é só você que entra. Não entra o teu ego, não entra as tuas dores, não entra o teu sofrimento, porque isso tudo fica para trás. As coisas velhas ficam para trás e tudo se fez novo. Você entra na essência, só você. É só você. Todo o peso fica para fora. Mas o que você tem feito com a sua culpa? A culpa entregue ao Senhor transforma. Ela se transforma em arrependimento, em restauração, em vida eterna. O que cada um de nós tem escolhido viver? Ainda envolvido num desespero? Ou tem buscado continuar todo dia na graça? Todo momento quando a culpa bate a porta, o que a gente busca? Viver na graça. Segurar na mão do Senhor. Pedir restauração, pedir mais uma chance. Pedir discernimento para não errar mais. Hoje nós podemos escolher. E a escolha é um presente do Senhor. Nós podemos escolher, e podemos escolher até por Ele, ou não. Eu creio que quando nós voltarmos para casa, o Senhor vai receber cada um de nós com um sorriso lindo no rosto, porque sabe que nós tínhamos qualquer e várias opções para escolher, qualquer direção para tomar, mas escolhemos ir para casa. Há uma decisão sobre nós, e essa decisão te dá poder para voltar para casa. Então, o que você tem feito com a sua culpa? Se alimentar de um desespero? Gerar em você um remorso? Que no fundo, eu ainda creio que eu estava certo, só fiz errado. Ou no fundo do poço você enxergou que não tinha nada para olhar e só para cima. E quando viu para cima, enxergou a Cristo Jesus e entendeu, estava tudo errado. Agora eu vou seguir conforme o Senhor. Nós estamos sendo chamados nessa manhã para correr para Jesus. Ainda há perdão, ainda há restauração, ainda há esperança, ainda há vida, ainda há tempo. Que você aproveite o tempo para aprender do Senhor tudo que você precisa, para saber o que você tem que fazer quando a culpa chegar. E quando alguém perguntar para você o que você tem feito com a sua culpa, você saiba responder de pronto: tenho me arrependido em Cristo Jesus.